Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para darmos sequência à termoquímica e hoje então com a lei de Hess. Prestem bem atenção, a lei de Hess é um assunto fácil, porém é trabalhoso, né? Quero iniciar com vocês já mostrando essa imagem aqui da direita, dizer a vocês assim que uma pessoa está no acampamento A com uma altitude de 500 metros e essa pessoa resolve ir para o acampamento B com uma altitude de 2.500 metros. Como vocês podem observar, nós temos o caminho 1 e temos o caminho 2. Independente se ela for pelo caminho 1 ou pelo caminho 2, ela chegará no acampamento B. Concordo? O diferente aqui é que pelo caminho número 1, ela terá uma distância menor, porém mais íngreme para subir. E pelo acampamento e pelo caminho 2 é mais suave, porém mais longe, né? Mas o que importa pela lei de Hess é o estado inicial da reação e o estado final. E o resto é caminho intermediário. Então não importa se vai usar 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos, nesse caso usando 2. O que importa é o estado inicial e final. Ou seja, a posição do acampamento 1 com sua altitude, aliás, acampamento A, e o acampamento B. Um pequeno resuminho aqui. Lei de Hess: para uma dada reação, a variação da entalpia é sempre a mesma. Esteja esta reação ocorrendo em uma ou em várias etapas, ou seja, ou em um caminho ou em 2, 3. Tá? Então, o que nós vamos estar atentos na lei de Hess, a variação da entalpia será a mesma do acampamento A ao acampamento B. Porém, nós temos caminhos diferentes para chegar lá. Muito bem. Então, continuando aí, colocamos assim, ó, a entalpia de uma reação depende apenas dos estados iniciais e finais, como citei lá, acampamento A e acampamento B. Não depende dos estados intermediários, que são o que? Os intermediários são os caminhos alternativos para chegar lá. Ou seja, a reação é a mesma para uma ou mais etapas, usando um ou mais caminhos. O exemplo 1. Cálculo da entalpia da reação de formação do gás carbônico. Então veja bem, nós temos aqui uma reação e nessa reação química eu quero achar qual é a variação de entalpia, né? Então, para mim achar esse ΔH, que é a variação de entalpia, eu vou estar usando os mecanismos da lei de Hess. Mas uma coisa importante de nós ressaltarmos aqui: lei de Hess é trabalhoso, é fácil, mas é trabalhoso. Então, fique bem atento nas regrinhas, tá? Lembrando que a organização de vocês é o sucesso de vocês. Então, eu conto com a organização de vocês. Anote no caderno se achar necessário alguma coisa que você tenha dúvida, né? Que te chamou atenção, que tu acha que tu tem que saber para dominar um cálculo usando a lei de Hess. Muito bem? Então, vamos lá. Aqui são os caminhos intermediários. Então, eu tenho o caminho número 1, eu tenho o caminho número 2. Esses são os caminhos intermediários para mim chegar nesta reação final, que é aqui. Tá? Então, para mim chegar nesse resultado aqui, eu terei caminhos. E nesse caso, eu tenho 2 caminhos. O que eu tenho que observar? O que cada caminho desse, o caminho número 1, o caminho número 2, o que ele me fornece para que eu chegue lá? Então, observa. Carbono grafite, ó, carbono grafite no primeiro membro, atrás da flechinha. Opa, eu quero carbono grafite no primeiro membro. Observaram? Eu quero. Opa, então, diante disso, esta reação aqui, ela vai se manter do jeito que está aí. Não vou fazer nada de diferente. Eu vou copiar a número 2, né? Observando aqui, ó, eu quero 1 mol de carbono grafite. E ele está me oferecendo 1 mol. Então, ok. Então, vou copiar ela. Número 2. Ó. Número 2 me fornece CO2, gás carbônico. Vamos lá observar. Nós queremos gás carbônico.
nós criamos o gás carbônico no produto, ou seja, no segundo membro. E ela me fornece exatamente no produto, no segundo membro. E eu quero 1 mol, me fornece 1 mol. Então eu vou copiar também a equação número 2. E aí, o que eu vou fazer? Vou cancelar o que eu não quero. O que eu não quero tem que eliminar daqui. Então observa, eu quero 1 mol de O2, me fornece meio mol de O2 aqui, mais meio mol de O2 aqui, beleza? Vou ter 1. Agora esse aqui, ó, eu não quero. Esse aqui eu não quero na minha reação. CO eu não quero, observa lá. Ó, não tem CO. Eu tenho carbono grafite, mais gás oxigênio, mais gás carbônico, CO2. E aí eu vou ter que fazer o que então? Cancelar. Esse aqui eu tenho que cortar. Cancelo. Tá bem? Então, organizando aí as nossas ideias. Efetuamos a soma algébrica das mesmas. Primeira etapa, ou equação 1. Segunda etapa, equação 2. E agora, ao fazer a soma algébrica, aqui eu vou cancelar. Quem que eu cancelar? Olha aí. Este, né, com este. E sempre quando eu cancelo, eles têm que estar em membros opostos. Porque se eles estiverem no mesmo membro, que é o caso do O2, eu devo somá-los. Para me cancelar, tem que ser valores iguais da direita e da esquerda. Então, observamos lá. Note que os termos semelhantes em membros opostos se anulam. Ó, termos semelhantes em membros opostos se anulam. Então, observam lá. Né? Vamos cortar o CO e vamos cortar o CO. Por quê? Eles são termos semelhantes e estão em membros opostos. Tá? Bem pertinente. Nossa etapa final, eu vou lá, vou copiar a minha reação global, que a gente chama, aquela que estava no início do exercício. É carbono grafite, O2 e CO2. Então, esse O2 veio da onde? 1 meio mais 1 meio dá 1 inteiro. Então, está aí. Né? E agora o nosso ΔH também aqui será somado. Cada uma delas teve a sua contribuição. Tá? Então, concluindo, eu vou somar a variação da entalpia da reação 1 mais a variação da entalpia da reação 2. E ao somar aí, nós encontramos negativo 94 kcal. Opa, ΔH menor que zero. Reação exotérmica. Tá? Observaram então? Aqui nós temos então, para dar uma recapitulada, né? Observe que o processo é puramente algébrico, cálculos, né? Cancela, cancela, né? Ó. Por que eu cancelei? São substâncias iguais, né? Em membros opostos. Está no segundo membro, está no primeiro membro. Tá? Temos aqui uma outra reação química. Veja, nessa aqui eu tenho 3 caminhos. Ó. Tem a equação 1, com a primeira etapa, equação 2, né? Equação 3. Cada uma delas é um caminho intermediário para mim chegar nessa aqui. Tá? Essa é a minha reação global, minha reação geral. É nela que eu quero chegar. É dessa que eu quero achar o ΔH, que eu não conheço. Quero achar a variação de entalpia. E diante, vocês estão observando, ó, eu tenho a contribuição da primeira, da segunda e da terceira. E aqui eu tenho que fazer uma análise minuciosa, uma análise bem perspicaz da contribuição de cada uma delas. Observa, a primeira me fornece carbono grafite, mas eu não quero carbono grafite. A primeira ainda me fornece O2, eu quero O2, só que eu quero 2 mols de O2. Muito bem. Ainda ela me fornece CO2, e me fornece no segundo membro. E, se eu observar, é a única reação que me fornece CO2. E eu quero no segundo membro. Né? Essa me fornece O2, mas essa também fornece O2. Então, eu posso ter calma até aí. Então, o que eu vou fazer? Eu quero 1 mol de CO2 e essa me fornece 1. Então, eu tenho que pegar e copiar essa reação aqui inteirinha sem mudar nada, inclusive o seu ΔH, que é o 94. Negativo, tá bem? A número 2, ela me fornece H2O. E é a única reação que fornece H2O. Só que eu quero 2 mols de H2O. E essa aqui me fornece apenas 1. Então, para mim ficar de acordo, o que eu devo fazer? Eu vou ter que reescrever
a equação 2 multiplicando todinha por 2. Tipo, colocar um 2 aqui na frente. 2 vezes o meio aqui vai 1. E aqui vai 2H2O. E se eu multiplico a reação por 2, eu tenho que multiplicar também o ΔH. Multiplicar aqui também por 2, certo? Então, observando eu. Mas depois a gente vai fazer, só para nós aproveitar que está tudo numa tela só. A equação número 3, o que ela me fornece? Ela me fornece, ó, CH4, gás metano. Eu quero CH4. Observa, ó, eu quero CH4. Só que tem um detalhe. Eu quero CH4 no primeiro membro e ela me forneceu no segundo. O que eu faço com a equação número 3 e escrevo ela invertida? Ou seja, o CH4 vai para o primeiro membro, o carbono grafite e o 2 mols de gás hidrogênio vai para o segundo membro. Observaram? Então, vou ter que reescrever a equação número 3 de tal forma que quando eu for fazer a minha soma de membro a membro, a minha expressão, a minha soma algébrica lá, esse CH4 fique no primeiro membro. Tá bem? E se eu inverter a reação, eu tenho que inverter o ΔH. Então, esse 17,9 negativo, que é uma exotérmica, passa a ser mais 17,9. Inverte o valor do ΔH. Muito bem? Então, vamos fazer aí tudo que nós falamos. Vamos lá, então. Resolução. As equações dadas deverão ser arrumadas de tal forma. Essa arrumada é aquilo que a gente falava. Essa eu vou manter, essa eu vou multiplicar por 2, essa eu vou inverter. E isso é arrumar. De tal modo que sua soma resulte na equação problema. Resulta na minha equação final. Tá bem? Então, olha só. A primeira, a segunda e a terceira. Vamos... Aqui a equação problema. Agora vamos identificá-las, né? Então, equação 1, equação 2 e equação 3. Tá? Depois de identificar, analisaremos cada uma com muita atenção. Vamos lá. Devemos manter a equação 1, pois dessa forma obtemos gás carbônico como produto e obtemos gás carbônico e 1 mol, inclusive, que é o que a gente quer. O que eu faço com a 2? Multiplica por 2 a equação, né? A equação 2, para que os coeficientes fiquem ajustados. Eu queria 2 mols de água e ela me fornecia 1. Ao multiplicar a equação por 2, aqui eu vou ter agora um 2 que eu preciso para a minha equação problema. Então está aí. E se eu multiplicar, isso é bem interessante, a equação, eu tenho que multiplicar o ΔH, não é, aqui não é mais o valor que eu tinha. Eu tive que multiplicar o meu valor também por 2. Se eu tinha 68,4, agora eu tenho 2 vezes 68,4. Eu tenho 136,8. Observa agora a 3. Ó. Agora invertemos a equação 3 de modo a obter o metano no reagente, né? Então esse metano, o CH4, vai lá para o reagente, ou seja, no primeiro membro, porque a minha equação problema depois exige isso, né? E aí o detalhe, inverteu a reação, inverta o sinal ΔH. Era menos 17, passa a ser mais 17,9. Muito bem? Então vamos lá. Agora, elas organizadas, né? Agora, para mim aplicar a soma algébrica, eu tenho que analisar o que é igual para cá e para lá. Eu tenho que cancelar. Ó, observa, ó, carbono grafite está no primeiro membro. Carbono grafite está no segundo membro. Então aqui eu vou ter que cancelar. São iguais em membros opostos, né? Então vamos lá. Organizando então na nossa soma algébrica. Observando os cortes. Cortei carbono grafite com carbono grafite. Quem mais nós vamos cortar? Vamos cortar o gás hidrogênio. Ó, 2 mols de gás hidrogênio. Vamos cortar com 2 mols de gás hidrogênio. Eles estão em membros opostos. Termos iguais em membros opostos. Muito bem. E agora, não temos mais ninguém para cortar. Então, não tendo, eu vou somar. Quem que vai descer aqui? CH4. Depois, O2 e O2 estão no primeiro membro. Os dois juntos, então eu somo. Se eu tenho um aqui e um aqui, eu terei 2 O2. Eu tenho CO2 e tenho 2 mols da H2O. Então, vamos lá, puxando eles aí. E aí o nosso ΔH também eu somo. 94 negativo, com 136 negativo, com 17,9 positivo. E passo a ter o meu resultado final. Tá?
Então, antes de eu fazer essa soma, eu tenho que organizar cada. Isso é lei de Hess, por isso que eu disse, ela é trabalhosa, mas é fácil, né? Conto aí com a dedicação de vocês. Assista essa aula mais que uma vez se necessário, mas dominem cálculo de lei de Hess. Questões aí que caiu em vários Enem aí, tá bom? E como é que eu cheguei no 212 negativo? Eu vou somar a variação de entalpia das 3 reações que participaram, né? Meus 3 estados intermediários. Né? Operação com uma reação termoquímica. Veja aí. Nós podemos então inverter uma reação termoquímica, que foi o caso que a gente fez, se for necessário, né? Nós podemos multiplicá-la por 2, se for o caso, né? Ou dividir, no caso a gente multiplicou, podemos multiplicar ou dividir por 2 ou por 3 ou por 4, né? Uma reação. Então eu tenho que cuidar esse espaço na lei de Hess, né? Ó, nesse caso aqui, ó, se nós multiplicar a reação, tem que multiplicar também o ΔH. Se eu inverter a reação, tem que inverter o valor ΔH, né? Ó, podemos somar as equações termoquímicas e ao somar, quem que eu vou cancelar? Aqueles que são iguais em membros opostos. Tipo, 2 mols de NO2 com 2 mols de NO2 são iguais, corta, e o restante não, né? O O2 é igual dos dois lados, nesse caso, cortamos, né? E agora, observam esta questão aqui. O calor liberado na condensação do vapor de água é, em parte, responsável pelo aquecimento da superfície da nossa pele dentro de uma sauna a vapor. O calor liberado quando 1 mol de água H2O se transforma em 1 mol de H2O, condensação, né? É segundo o diagrama a seguir. Então observamos aqui, ó, nós temos o nosso reagente, que está aqui, e temos o nosso produto, está aí, nosso estado intermediário também, e temos os valores do ΔH das reações, né? Então, nesse caso aqui, eu posso trabalhar com a variação de entalpia, do assunto que a gente viu nas outras aulinhas, né? Entalpia final menos a entalpia inicial. Então observamos lá, a nossa final está aqui, nossa inicial está lá, e passamos a encontrar então 241,8, né? A nossa reação aí 285,8 mais 241,8, né? Nosso final menos inicial. E no jogo de sinal, estão observando aqui, né? Saiu positivo. Muito bem, sinais iguais, tirando do parênteses positivo, né? Equação, expressão numérica lá do 7º ano, matemática, né? Olha aí então, ΔH menos 44. Essa é a variação de entalpia. Se deu negativo, sabemos então que a nossa reação química é isotérmica, letra D, né? Continuando aí, considere o gráfico e assinale a afirmativa correta. Mais uma vez, estamos diante de quem? Ó, carbono diamante mais O2. E temos lá a reação 2, carbono grafite e O2. Aí está mostrando para nós o sentido da reação. Sempre vai do reagente para o produto. E o CO2 aí é o produto das duas semi-reações, né? E aí ele fala o seguinte: o carbono grafite é a forma alotrópica mais estável, porque quando eu penso em carbono grafite e carbono diamante, os dois são o quê? Os dois são alotrópicos, porque são formados pelo mesmo elemento químico. Então a letra B se encaixa entre o carbono grafite e o carbono diamante, né? Nós sabemos então que o mais estável é o carbono. Para reações enxofre rômbico e enxofre monoclínico, também variedade alotrópica aí, né? O valor da variação da entalpia em calorias, calculando-se na base do gráfico é. Então observamos aí, né? O enxofre monoclínico, enxofre rômbico, cada um com seu valor. Esse aqui está na sua forma mais estável, monoclínico, tem entalpia equivalente a zero, e o rômbico, menos 100. Muito bem. Aí usamos lá então entalpia final menos entalpia inicial. Então, temos lá o monoclínico, que é o final, pela seta que está aqui, você pode observar. Ela vai partir então do reagente para o produto.
monoclínico menos o frômbico. E temos lá 0 menos 100. E aí observamos o que aqui? Sinais iguais. Positivo, né? Então está aí. Variação de entalpia mais 100. Letra D, então. Muito bem. São questões bem simples aí que acabam muitas vezes deixando o pessoal sem muita opção, né? Então essas aqui retomando um pouquinho a lei de Hess, né? As observações feitas, né, por Hess, ficou conhecida então por lei de Hess, que Germain foi quem fez as observações dos caminhos intermediários, né? Só recapitulando aí. As reações químicas podem ocorrer em várias etapas, segundo Hess, porém verifica-se sua variação de entalpia depende apenas dos estados iniciais e finais da mesma, né? Só recapitulando. Aqui nós temos então mais uma reação resolvida. Você pode estar observando aqui, eu tenho a número 1, a número 2. Se você observar aqui, foi mantida a número 1, só que a número 2 foi invertida, né? Pode observar, o 2 veio para cá, de tal forma que a equação problema ficou do jeito que se queria. Aqui está a equação problema, é ela que você vai observar antes de analisar cada caminho, tá? Então, antes de eu analisar o caminho 1 e o 2, primeiro eu vou lá para a equação problema. Aí vejo o que nós queremos. Opa, nós queremos o 2 mols de monóxido de nitrogênio no produto. E esses 2 mols estavam onde? Esses 2 mols estavam no reagente. Por isso que a equação 2 foi escrita de forma invertida. Até para depois poder cancelar, né? Vocês podem observar aí. Depois foram cancelados, né? Então está aí. Na sequência, então, ó, calcule a variação de entalpia da reação. Ó. Olha aqui, ó. Aqui, o que ocorre com a equação número 1? Devemos repetir a equação número 1. Ó, repetir porque nós observamos a equação problema. E nós queremos o fósforo P4 no primeiro membro. E ele forneceu. O que ocorre com a equação número 2? Ó, se você observar a equação número 2, ó, devemos multiplicar por 4 a equação número 2. Mas por que multiplicar por 4 a número 2, professor? Veja um detalhe. Nós queremos 4 mols na equação problema de pentacloreto de fósforo. Então, se nós queremos 4 PCl5, aqui tinha só 1. Então, ao multiplicar essa equação por 4, eu passei a encontrar isso para minha equação problema. Aí depois sim, posso lá e fazer a soma membro a membro. Olha, quem que eu vou cortar aqui? Ó? Iguais em membros opostos, o resto eu vou somar, né? Aí está. Olhando para esta aqui, considere a segunda equação. Então aqui está a minha equação problema, né? Aqui está minhas intermediárias, ó. Aproveitando aí a lei de Hess, né? E aí, ó, devemos multiplicar por 2 a equação 1. Mas por qual razão? Ó, carbono grafite no primeiro membro. Eu quero, só que eu quero 2 mols. Se tem apenas 1. Então, aí está a explicação por que multiplicar por 2. Devemos multiplicar por 3 a equação 2. Por qual razão? Olha só. Nós queremos H2 no primeiro membro. Sim, queremos H2 no primeiro membro. Só que queremos 3 mols de acordo com a equação problema. E aqui fornece apenas 1 mol de H2. Por isso que multiplicou a equação 2 por 3. Devemos inverter a equação número 3. Por qual razão? Observa bem. C2H6O, nós queremos este etanol aonde? No segundo membro. Lá nos produtos. E ele está sendo fornecido aonde? Lá nos reagentes. Por isso que a equação número 3 é escrita invertida, de modo que o etanol passa a ir para o segundo membro. E quando inverte a reação, tem que inverter o valor do ΔH. Menos 1368 mais 1368. E agora sim tu pode fazer a soma algébrica, né? Ao somar aí as equações, né, corta os membros substâncias iguais em membros opostos, né, e soma as demais. E a letra C, então, se consagrou. Muito bem. Utilizando a seguinte informação. Observa lá. Tenho aqui a equação problema. Olha a aplicação da lei de Hess. Tá? Equação 1, equação 2, equação 3.
e analisa cada uma delas. Devemos dividir por 2 a equação 1. Mas por que dividir por 2? Nós queremos HCl, ácido clorídrico, no primeiro membro. Mas queremos somente 2 mols e está fornecendo quantos? 4 mol. Então eu vou reescrever a equação número 1 dividida por 2. Essa é a razão. O que ocorre com a equação número 2? Multiplicar por 2 a equação 2. Mas por qual razão? Olha só. Se nós observarmos aqui, flúor F2, nós queremos 1. Ele está fornecendo apenas meio. E é só essa reação que fornece o flúor, mas nenhuma outra. Ao multiplicar por 2, aqui eu passo a ter 1. E aqui eu passo a ter 1. E é o que eu quero, é o que eu preciso. Vou lá para a equação número 3. Devemos inverter a equação 3. Mas por que inverter? Olha só. Nós queremos, na equação número 3, que temos que cancelar alguma coisa aí na equação 3. Tá? Então, quando nós observamos aí, ó, nós temos H2 aqui no primeiro membro. Ó. E se você observar aí, nós precisamos inverter essa equação para nós fazer os cortes ideais, adequados, que algumas coisas da equação 1, também da equação 2 e da 3, eu não vou usar aqui na global. Eu só vou querer o quê? Eu vou querer o flúor, vou querer o ácido clorídrico, né? O ácido fluorídrico também eu vou querer, o HF, e vou querer o gás cloro. O resto eu não quero H2O, né? Eu não vou querer aí o O2. Então, a equação número 3 só veio para ajustar, para colocar o O2 e o H2 em situações de corte depois, e o H2O também, porque senão eles ficam tudo do mesmo lado, olha aqui, ó. Tudo bem? Então vamos lá. E aí está. Agora podemos fazer a nossa soma das 3 equações, né? Cancelando o que nós precisamos e obtendo aí nosso resultado final. Aqui mais uma vez, ó, eu tenho a minha equação problema. Eu não tenho o valor do ΔH. Eu tenho que encontrar, né? E para mim encontrar o valor do ΔH, eu tenho as minhas equações intermediárias, A1, A2 e A3. Observamos aí, ó. Ao somar membro a membro, né? Vamos cortar. Pode observar que a gente precisou fazer a alteração só na equação número 3, né? Em função do CO2 que está no segundo membro, e nós precisava cortar ele, então trouxemos ele lá para o primeiro membro para cortar com o outro que já estava em cima, né? Fizemos uma alteração na equação número 1, porque nós precisava 3 mol de grafite e aqui fornecia apenas 1, né? Então multiplicamos por 3. A equação 2, o que ocorreu com ela? Ela me forneceu H2, mas eu queria 4 H2, né? Queria 4. Então a equação 2 foi multiplicada por 4. A equação 1 multiplicada por 3. A equação 3 invertida, né? Então inverteu-se aqui também o valor do ΔH. Se aqui multiplicou por 4, esse valor saiu de 4 vezes esse. Esse valor saiu de 3 vezes o valor desse, né? E agora sim, nós já podemos estar cancelando o que não nos almeja e tendo a nossa equação exatamente igual àquela de cima, né? E agora com o nosso ΔH que não tínhamos, menos 24,10. E aí vem alguns lembretes. Estado padrão dos elementos e dos compostos químicos. O elemento químico ou composto se encontra no estado padrão quando se apresenta em seu estado físico alotrópico ou cristalino. Esse estado físico mais comum entre o carbono e o carbono grafite e o carbono diamante, por exemplo. Por isso, então, essa palavra alotrópico aqui. Isso a 25 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão, né? Então, observamos aqui rapidinho, né? Quando a substância é simples e se encontra no estado padrão, sua entalpia será sempre igual a zero. E as variedades holotrópicas, aquela que tiver no seu estado mais padrão, também é zero. Assim, no estado padrão, terão entalpias iguais a zero. Ó, carbono grafite, variedade holotrópica mais comum. Fósforo vermelho, variedade holotrópica mais comum.
Gás de nitrogênio, que não tem variedade alotrópica. N2, substância simples, só tem um elemento químico envolvido. Prata, enxofre rômbico, né? Ó, o gás oxigênio, sua variedade alotrópica é o ozônio. O ozônio vai ter valor, mas esses valores são tabelados, então não precisa me preocupar. Sempre vão estar tabelados, né? Então, observaram aí, certinho? Continuando então, entalpia padrão de combustão. É a energia liberada na combustão completa de um mol de uma determinada substância, com todas as substâncias envolvidas na combustão estado padrão. Observaram aí então? Né? Está então a entalpia padrão de combustão. É a energia liberada na combustão completa de um mol de uma determinada substância. Então, se eu vou fazer a combustão aqui, é 1 mol de carbono grafite. Gás de hidrogênio é 1 mol. Combustão tem que ter o comburente. A presença do oxigênio é determinante na combustão. Escreva a equação de combustão do etanol. Então, vamos lá. Devidamente balanceada e calcule o calor da combustão. Então, como eu disse para vocês, nós temos os valores aí tabelados, né? Então, você observa bem. Ó. Aqui é uma das explicações por que temos que usar a lei de Hess para calcular a combustão do etanol. Como vocês bem podem observar, né, não tem como sintetizar em laboratório e calcular esse valor lá. Então, precisou aí, no caso da lei de Hess, né? Aí explicando então, o que devo fazer com a equação número 1? Devemos multiplicar por 2 a equação número 1, porque aqui, ó, esta é a minha situação problema. É nessa equação que eu preciso pensar quando eu vou analisar cada uma delas. Aplicando a lei de Hess aí, né? Então vamos lá. Devemos multiplicar por 3 a equação 2. Devemos inverter a equação 3, né? E aí você vai observando. Quando falamos em inverter, em multiplicar, como ela era e como ela ficou e por que ficou. A minha análise está aqui, né? Só recapitulando. E aí sim, na sombra, né? Fazendo a nossa soma membro a membro aí, deixamos o nosso resultado. Beleza? Então está aí. Entalpia padrão de formação. É a variação da entalpia envolvida na formação de 1 mol. Então agora, ó, formação de 1 mol, formação de 1 mol de uma determinada substância, a partir da substância simples. Então eu tenho a substância simples reagindo entre si e formando 1 mol de uma nova substância. Todas elas têm que estar no seu estado padrão. E esse estado padrão é o quê? Qual é o estado físico dela, a temperatura ambiente? A água, seu estado padrão, é líquido. Eu posso ter água sólida, posso ter água gasosa, mas eu tive que usar de artifícios para alterar, né? O NH3, a amônia, qual é o seu estado padrão, temperatura ambiente? É gasoso. Então está aí. Tá? Entalpia padrão de formação. Vamos lá. Podemos calcular a variação da entalpia de uma reação, né? Já só recapitulando, ó. Variação de entalpia final menos inicial, ou entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Tá? Olha lá então. Aqui nós temos uma equação e diante da equação nós temos os envolvidos, né? E aí nós temos as entalpias de formação. Como eu disse a vocês, os valores são tabelados, não preciso decorar. São dados que vêm que a gente, né? Mas professor, por que não colocaram o valor do alumínio? Substância simples é 0. Do magnésio, substância simples é 0. Agora aqui não, esse não é 0 e esse não é 0. Então tem que aparecer, mas não preciso decorar. O que eu tenho que saber é que quando a substância é simples, a entalpia é 0. Então, diante da situação, temos aí, ó, né? Olha, equação balanceada, 3 mgO. O valor do óxido de magnésio, o MgO, o óxido de magnésio, o valor que me forneceram é 604, concordo? Só que como eu tenho 3 mols, multipliquei por 3, né? Esse aqui é o que? Reagente. Como é produto menos reagente, ó. Por que foi colocado uma vez 1670? Porque eu tenho apenas uma vez do óxido de alumínio, ó. Uma vez. Tenho só 1 mol, correto? Então está aí. Fazendo a nossa variação, encontramos então 142 kJ/mol. E aí temos lá 1
dos sérios problemas da maioria das regiões metropolitanas é a chuva. Um dos responsáveis é o poluente trióxido de enxofre, o SO3, que reage com a água da chuva originando o ácido sulfúrico. O trióxido de enxofre não é um poluente produzido diretamente pelas fontes poluidoras, mas é formado quando o poluente dióxido de enxofre, este sim é liberado por fontes que queimam combustíveis fósseis, reage com o oxigênio do ar e a formação da chuva ácida, né? Então olha aqui, ó, nós temos uma equação problema. Calcule a variação de entalpia da reação baseando-se nas seguintes entalpias padrão de formação. Ó, perceberam o detalhe? E aí eu tenho o meu ΔH1, meu ΔH2, né? Então resolvendo aí, nós temos a nossa entalpia final menos a entalpia inicial. Observaram? Se você observar aí 396, por que nós pegamos esse valor aqui e multiplicamos por 2? Olha aqui, ó. Por que multiplicamos por 2 o 297? Olha aqui minha equação problema. Tudo bem? E aí está. Encontramos nossa variação de entalpia então. 198. ΔH negativo. Reação exotérmica. Aqui mais uma, né? Observamos aqui está a nossa equação problema, né? Aqui está a variação de entalpia dos participantes. E aí está lá a entalpia final menos entalpia inicial, né? 2 vezes 393,3, por qual razão? Olha, CO2, vamos lá, ó, lá no produto tem 2 CO2, né? 1 vezes 275,5 negativo, então H2O tem apenas 1 na reação, ó, no produto. Agora esse valor e esse vão ficar juntos, né? Ficam os dois lá no produto, menos quem? Menos o que está no reagente. No reagente, nesse caso, somente o C2H2. Mas por que, professor? Só o gás etino? Exatamente porque isso aqui é uma substância simples, é zero. Tá? Então por isso que eu estou usando apenas 3 valores. E aí, aplicando e concluindo, temos lá o nosso valor determinante, menos 1298,6. Muito bem. Nessa outra também, olha, entalpia final menos inicial. Aqui nós vamos ter nossos valores. Ó. Eu vou lá, recebo isso aqui sempre em tabela, esses valores, né? São prontos, não preciso me preocupar em decorar. Tá? E vou lá e aplico entalpia final menos entalpia inicial. E encontramos valores, lembrando sempre do jogo de sinal, né? Lembrando sempre por que foi multiplicado por 2 o 64,04. Porque veja bem, ó, se nós observarmos o óxido de ferro, eu tenho 2 mols de óxido de ferro, né? Óxido de ferro 2. Então, são situações aí. Energia de ligação. Para encerrar, então, ó, energia de ligação é a energia envolvida ou absorvida na quebra de 1 mol de determinada ligação química, supondo todos no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, quer dizer o que? É um outro jeito de calcular o ΔH. Em vez de eu usar a variação de entalpia padrão, né? Produto menos reagente, lei de Hess, eu posso usar também energia de ligação. Então, olha, aqui, ó, nós temos energia de ligação que vai ser quebrada, ó, quebrou e formou gás hidrogênio e gás hidrogênio. Então foi rompido, foi quebrado. Então a gente fala que ao romper, a quebra será sempre um processo endotérmico, ele absorve energia para quebrar. Quando absorve energia para quebrar, nós passamos a ter o que então? O nosso valor é positivo. É importante aqui destacar que esse mesmo 435 poderia estar aqui, só que se fosse aqui eu ia formar, ia juntar. Então se eu fosse juntar para formar HH aqui, ele só mudaria esse valorzinho aqui, ó. Ele só seria negativo. Que quando ele absorve para quebrar, ela é endotérmica. E quando para formar, ela libera e é exotérmica, né? Vamos ver aí então na sequência, ó. Para romper uma ligação do tipo H para o O, são necessários 110.
Ó, para romper a ligação do tipo HC, são necessários 100. Para romper uma ligação do tipo O, dupla O, são necessários 118 kcal. Mas isso aqui tudo é positivo. Tudo é endo. Por quê? Porque vai romper. Tá? Agora, se eu fosse formar, eu teria os mesmos valores, só que daí negativo, reação exotérmica. Né? Ó, esses valores são tabelados também, não há necessidade de decorarmos. Né? Então acompanha aí. Ó. Para romper um mol de água, aqui está, né? Nós sabemos que a molécula da água é o quê? É O, H, né? H. Se eu sei que eu tenho isso na molécula da água, então olha o que vai ocorrer. Ó. Eu vou ter que romper, então eu vou ter que cortar aqui e vou ter que cortar aqui. Concordam? E aí veja bem, cada corte do tipo HO vai usar seu valor. 110 aqui e 110 aqui. E esses valores são positivos porque é o que? É rompimento. Tá? Vai absorver energia. Então é endotérmico. Tá? Então está aí, 220 kcal/mol. Observa a reação em que todos os participantes estão no estado gasoso. E aí veja bem, ó. Olha o que eu tenho aqui e olha o que eu vou ter lá. São diferentes. Então eu vou romper e vou formar. Então observam lá. Ó. Aqui está a tabela. Para romper as ligações intramoleculares do metanol e do oxigênio, este e esse, né, serão absorvidos para, então, 1 mol de OH. Então eu tenho ligação do tipo OH. Eu tenho ligação do tipo CO. Pode observar. Ó. Eu tenho ligação do tipo HC. Ó. E esse do HC, o CH, tem 3. Ó. 1, 2, 3. Por isso que eu vou pegar esse valor e multiplicar por 3. Né? Aqui, ó, do O2, O dupla O, tem 3 dividido por 2, 1,5. Então será 1,5 vezes esse valor, ou 3,5 vezes esse valor. Esse é o total absorvido. Olha aqui como fica na nossa sequência. Ó. Somou todos os valores, né? E aí vou lá. Cômodo dos produtos. Interessante, ó. Para formar as ligações intermoleculares do CO2, gás carbônico, e da água, serão liberadas. Então a tabela é a mesma, né? Só que agora os valores são negativos. Então também é tabelado, não preciso decorar isso não. Tá? Então está aí, ó. C dupla O, eu tenho 2 vezes, então 2 vezes esse valor. HO, molécula da água, ó. Veja bem, ó. Eu vou ter 2 vezes esse valor. 2 mols. Então organizando aí, e aí a gente faz o cálculo. Na energia de ligação a gente soma reagente mais produtos. Essa é a diferença. Então ao somar aí, passamos a encontrar o valor absorvido, que é positivo, o liberado, que é negativo, e passamos a ter o nosso estado, nosso valor de entalpia então final. Energia de ligação, sugiro que vocês deem uma olhadinha no exercício resolvido lá no livro de vocês, tá bem? Ó, quebra da ligação envolve absorção de calor. Formação, ó, processo endotérmico. Formação envolve a liberação de calor. Ó. Então é isso aí. Se eu for quebrar a ligação, eu vou absorver. Se eu vou formar, eu vou liberar. Então o exotérmico está lá no produto e o endotérmico está lá no reagente. Então quer dizer o que? Se tu tem HH no reagente, depois tu vai ter de novo o HH lá no produto, eles só vão ter o mesmo valor na tabela. O autor nunca vai dizer, esse libera, esse absorve. Você que vai ter que observar qual a posição que está o hidrogênio. Muito bem? Olha esse exercício aqui então. Ó. Ó. Então está aí. Observando os valores, né? Vamos quebrando, depois vamos formando, né? Ó. Cada um deles individual. E aqui está a tabela. O 413 CH é para 413. Então, se eu tenho esse valor, o CH está para cá, beleza? Então, aqui o que vai ocorrer? Neste caso aqui é positivo. Mas se porventura, nesse caso, não está ocorrendo, mas se ocorresse, tivesse um CH para cá, a situação mudaria. Nós passaríamos a ter o quê?
nós passaremos a ter o 413 do lado direito, porém negativo, né? Então aqui está a dos reagentes, né? Aqui está dos produtos, e aqui eu somo, né? O valor que eu encontrei no reagente e o valor que eu encontrei no produto, né? Nessa soma, deu menos aqui por qual razão? É mais? Ah, mas é que esse valor aqui é negativo, daí no jogo de sinal, quando eu tiro dentro do parênteses, né? Que foi feito direto, né? Faça uma estimativa do ΔH da seguinte reação. Observa lá, ó. Usando a energia de ligação, ó, mais um exercício resolvido, né? Ó, HHClCl, aqui foi o que? Foi absorvido, positivo, foi liberado, negativo. Lembrando que esses valores aqui são tabelados, tá? Preciso decorar. Mais um outro exercício aqui, você está observando, né? Olha, usando energia de ligação, ó, e aí nós temos a formação, né? Muito bem. Veja essa aqui, ó. Nós temos agora a questão da estequiometria, balanceamento da equação, né? Então observa lá, 2 mol de H2 libera 484. E agora nós temos 4 mol de H2, ó. Então, multiplicamos aí, encontramos lá 121. Então, a energia liberada na queima de 1 grama de hidrogênio, né? Então, 4 gramas de H2O. 1 grama de H2O. Então, 4 gramas é 474. 1 grama é X. E aí, né? Então, a questão da estequiometria. Estou a observar aqui, ó, né? Quando eu penso aqui no H2O, na reação, nós temos 2. Mas eu tive que usar quanto aqui? 4 gramas de H2O. Mas de onde é que saiu esse 4 gramas, professor? Veja, ó, o hidrogênio tem massa 1 grama, certo? Como eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênio, vezes a sua massa que é 1, aqui está o 4 gramas. Então esse 4 gramas saiu daqui, tá? E isto é a equação estequiometricamente balanceada. Tudo bem? Então de onde é que saiu os 4 gramas? Não estava no exercício, tá? Mas estava na reação química, né? Estequiometria, balanceamento. Considere a reação representada pela equação termoquímica. Observamos aí então, ó, a energia liberada aumenta o sentido gasoso, líquido e sólido. Então vamos lá, ó. Olha, 2 vezes 17 absorve 22, 6,8 absorve X. Dentro da estequiometria, encontramos lá a entalpia de formação da amônia é de menos 11. Então todos estão corretos, tanto a 1 quanto a 2 quanto a 3, né? Então basta fazer a análise de cada uma de forma individual, né? Nesse caso aqui, ó, 16 gramas. Mas professor, peraí, de onde é que saiu esses 16 gramas? Volta aqui, ó, 1 mol de CH4. 1 mol de CH4, ó. A massa do carbono é 12. A massa de hidrogênio é 1. Eu tenho 4 hidrogênio, então, ó, mais 4. E aí o 16. Tá? Então observa aí, ó. E aí vai na sequência. E 80 gramas. Opa, peraí. Se 16 gramas libera 212, quantas gramas eu vou liberar? Quanto caloria eu vou liberar em quilocaloria em 80 gramas, né? Regra 3 simples, multiplica cruzado, tá lá. 1060 quilocal. Gente boa. Aquele abraço a todos e a todas. E não esqueçam, exercício na página 242. Aliás, 142. Na página 145 e na página 148. Mas revejo, coloquei bastante exercício resolvido termoquímica na intenção que vocês logrem êxito ao fazer os exercícios, tá bom? Um abraço a todos e a todas e conto com vocês. A organização de vocês é o sucesso de vocês.